Que no dia 19 do mês passado, o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos de Sergipe, o Sintrase, entrou com uma ação na Justiça pedindo que não fosse permitido o retorno às aulas na rede estadual estabelecido para hoje. Eu estou recebendo aqui, ao vivo, no estúdio do Balanço Geral, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado, Diego Araújo, do Sintrase, para dar mais detalhes sobre essa ação e o discorrer de toda essa problemática que envolve o retorno das aulas nas escolas públicas. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui tão cedinho no Balanço Geral amanhã para falar sobre algo que influencia não somente a saúde dos professores, como também a saúde de toda a comunidade escolar, os trabalhadores, porteiros, merendeiras, estudantes, a família, as famílias dos estudantes também. Bom dia, conta pra gente como é que foi o retorno dessa ação que foi impetrada na Justiça. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Nós perdemos no primeiro momento a liminar. Em primeira instância, recorremos ao Pleno do Tribunal e estamos aguardando uma decisão do Pleno do Tribunal para saber como agir, inclusive politicamente. A gente não descarta a possibilidade de uma greve, porque entendemos que o retorno das aulas nesse momento é um ato de grande irresponsabilidade por parte do governo. As escolas da rede estadual, hoje, sofrem gravíssimos problemas estruturais e o maior deles é a falta de mão de obra. A cada 10 funcionários necessários dentro de uma escola, para limpeza, vigilância, merenda e secretaria, nós temos 3. Ou seja, nosso déficit ele é superior a 2/3 do número total de funcionários. Nós temos escolas grandes, Tamires, aqui em Aracaju, com quase 1.000 alunos funcionando nos 3 horários, com apenas uma pessoa para fazer a limpeza nesses 3 horários. Então, assim, se uma das medidas de contenção ao coronavírus, uma das medidas de proteção é a limpeza, como é que vai ser feita a limpeza sem mão de obra? Como é que vai ser feita a limpeza sem os EPIs, que até o momento não foi garantido? Não existe um plano de proteção à saúde do aluno, à saúde do trabalhador e à saúde de toda a comunidade escolar envolvida nesse processo. Nos protocolos exigidos, inclusive, pelo Ministério da Saúde para, digamos assim, dar um parâmetro para o retorno das aulas nas escolas públicas em todo o Brasil, existem algumas exigências, entre elas, por exemplo, uma aferição de temperatura à porta das escolas. Não existe trabalhador suficiente para isso e para manter também a higienização nas carteiras, pelo menos a cada 2 horas, como prevê o Ministério da Saúde. Não existe. Hoje, o governo do estado, com o quantitativo de servidores que tem dentro das escolas, eles não conseguem dar vazão a essa medição de temperatura, eles não conseguem dar vazão à limpeza, desinfecção das carteiras, desinfecção dos ambientes comuns, desinfecção dos banheiros na proporção que deve ser para manter aí, vamos dizer assim, uma maior segurança. Lembrando que todos esses protocolos, eles não garantem a não contaminação. Eles diminuem o risco de exposição, mas eles não garantem a não contaminação. Nós estamos, apesar das ruas estar mostrando algo diferente, principalmente agora nesse período eleitoral, mas nós estamos ainda passando por uma pandemia. Já foram quase 170 mil vidas ceifadas no nosso país. Então, assim, volto a dizer, não há segurança. A defesa do Sintrase é que as aulas só sejam retomadas na sua plenitude, as atividades escolares só sejam retomadas na sua plenitude após a vacinação em massa de todos os envolvidos na comunidade escolar. Ou seja, a merendeira, o vigilante, o executor de serviço básico, o oficial administrativo, os professores, os alunos e os demais, vamos dizer assim, protagonistas desse processo. Então a gente faz essa defesa, a gente entende que não há garantia de segurança. Os números em Sergipe, apesar de estarem apresentando uma queda, ainda são altos se a gente relativizar para o tamanho do nosso estado. E assim, não há garantia, a gente precisa de uma segurança porque a gente está falando em vidas. E uma coisa que é muito interessante e que precisa ser dito. Muitas vezes o aluno tem a opção de não ir, a família vai dizer se o aluno não vai, mas o professor, o trabalhador, ele vai ter que ir trabalhar. Se ele não for trabalhar, vai ser aberto um processo administrativo contra ele, a não ser que ele faça parte do grupo de risco. Mas muitas vezes você não é grupo de risco, mas você mora com uma pessoa que é grupo de risco dentro da sua casa. Então você está colocando a vida daquela pessoa em risco. É por isso que eu disse que esse é um problema que envolve não somente os professores, os trabalhadores, mas também a saúde dos alunos e das famílias dos alunos que estão em contato direto com esses alunos. Você continua aqui com a gente, Diego Araújo, ao vivo. E olha, eu procurei a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação do Estado e o superintendente da Educação, José Ricardo Santana, falou sobre o assunto por meio de um vídeo. Vamos acompanhar. A retomada das atividades presenciais deve ocorrer agora a partir do dia 17, aqui no estado de Sergipe. Então é um processo que já vinha ocorrendo com atividades não presenciais
E nesse momento, para os terceiros anos e pré-universitário, né, com todas as etapas terminativas, a gente deve ter esse retorno no sentido de dar suporte a esse aluno. Isso, para viabilizar isso, a gente fez um repasse de recurso diretamente para as escolas, né, para que adequassem as suas condições, inclusive com material e pequenas necessidades. Foram mais de 5 milhões investidos pelo governo do estado e cerca de 2 milhões investidos aí pelo governo federal nesse processo de retomada. Para que a gente tenha condição segura, né, nesse retorno, também em associação com a Universidade Federal de Sergipe, com a Secretaria de Estado da Saúde, deve ser feito um processo amostral, uma amostra relativamente grande, de 6 mil casos de professores e estudantes, para esse processo também de retomada. O processo envolve cerca de 21 mil alunos, então a gente vai ter uma amostragem considerável com isso. A gente espera, de fato, ter um processo seguro e sustentável com o monitoramento das situações. Então, é um processo importante que mostra que a educação ela continua firme agora no ano 2020. O superintendente da Educação citou ali o número de aproximadamente 21 mil alunos, mas a grande problemática é essa, é a testagem que não está sendo possível para toda a população estudantil, para os professores e para os trabalhadores. Como é que tem sido esse diálogo com a Secretaria de Estado da Educação e com o governo? O que é que eles posicionam para você em relação a esse problema da testagem em massa, que não é possível, não está sendo possível testar todo mundo? Então, você vê que na fala do superintendente, Tamires, ele fala da testagem dos alunos e dos professores. Ele exclui os demais protagonistas, ele exclui os demais trabalhadores do chão da escola, que já é, por si só, um ato de irresponsabilidade. Porque você não está testando a merendeira, você não está testando a executora de serviço básico que está ali fazendo a limpeza, você não está testando a pessoa que está na portaria da escola, você não está testando a pessoa que está na secretaria da escola, e você vai ter contato direto, os professores, os alunos, vai ter contato direto. Então, acho que o superintendente precisa responder o porquê dessa exclusão. Depois que a Secretaria de Educação, depois que o seu Josué assumiu a Secretaria da Educação, não há diálogo com as categorias. Até hoje, desde que ele assumiu, ele não marcou uma audiência, e essa audiência vem sendo solicitada ao longo do tempo, inclusive para discutir essas e outras questões. Até na reunião do CETACAI, que é o Conselho de Retomada das Atividades Econômicas, o governador disse, não, vocês estão querendo aproveitar de uma situação para resolver outros problemas. Não é, é problema estrutural. E a gente entende que sem resolução de problema estrutural não há garantia. A gente não está aqui simplesmente discutindo, até porque os trabalhadores administrativos já voltaram a trabalhar. Independente da escola está tendo aula ou não, eles estão lá cumprindo a carga horária deles. O que a gente está aqui falando é da segurança, da saúde das pessoas envolvidas nesse processo. É brincar com vidas, é assumir um risco muito alto, mandar esses 20 mil alunos hoje para dentro das escolas, sem fazer uma testagem em massa de toda a comunidade escolar e sem uma garantia. A gente não tem garantia mínima, por exemplo, de que e hoje você testa e amanhã você se contamina. Como é que fica? É verdade. Como é que fica? Lançamos então essa pergunta para o ar. Uma última pergunta rapidamente só para a gente encerrar. Quantos trabalhadores se negam a voltar no dia de hoje? Bom, hoje nós temos aproximadamente 3 mil trabalhadores e trabalhadoras que estão em pânico sem saber o que fazer. Porque, volto a dizer, nós, da parte administrativa, estamos trabalhando. Nós não paramos durante a pandemia. Nós estávamos com escala reduzida, mas continuamos trabalhando. Então, a questão não é nem se negar. A questão é que a gente se nega a fazer o atendimento ao aluno no período como esse. A prestação do serviço direto, a finalidade da escola, numa situação como essa, porque não há garantia. Ok, Diego Araújo, presidente do Sintrasa, Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral. A gente deseja uma boa sorte e que o governo possa dialogar com a classe trabalhadora cada vez mais para que se chegue a um denominador comum nesse momento delicado em que não se pode colocar em risco a saúde da comunidade escolar, nem dos trabalhadores, nem das famílias. Então tem que se pensar de uma maneira global e de maneira que se tenha estrutura o suficiente para se manter os protocolos sanitários nas escolas públicas. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, nós agradecemos.